Imagina que um líder histórico, famoso por sua astúcia e ironia, zomba de um tanque que leva o próprio nome dizendo que o batizaram assim porque não servia para nada. Esse líder era Winston Churchill. E, embora parecesse uma piada, a verdade é que havia muito de realidade em suas palavras. Mas será que esse blindado era realmente tão ruim a ponto de carregar a má fama de seu nome? Ou, por trás de sua aparência desajeitada de aço, escondia-se uma história muito mais sombria e complicada. A história do tanque Churchill começa em meio ao caos absoluto. No final da década de 1930, a doutrina britânica sobre carros de combate estava dividida em três ramos: tanques leves para reconhecimento, tanques de cruzeiro pensados para manobras rápidas e ofensivas, e tanques de infantaria cujo papel era avançar ao lado das tropas a pé, protegendo-as e abrindo caminho. Essa ideia vinha herdada das experiências da Primeira Guerra Mundial, mas mostrou-se completamente inútil para o que o futuro imediato exigia: a guerra mecanizada moderna. Enquanto a Alemanha apostava nos Panzer III e IV, modelos versáteis capazes de se adaptar a diferentes papéis no campo de batalha, a Grã-Bretanha continuava fabricando veículos desenhados para tarefas muito específicas, sem real capacidade de adaptação. Essa obsessão pela especialização se transformaria em um erro estratégico fatal que custaria incontáveis vidas britânicas à medida que a guerra avançava. Em fevereiro de 1940, com a guerra na Europa já em andamento, o governo britânico emitiu um contrato para projetar um novo tanque de infantaria pesado, conhecido como Projeto A-20. O surpreendente é que aquele veículo foi concebido para uma guerra de trincheiras, como se o alto comando ainda estivesse se preparando para uma repetição da Primeira Guerra Mundial. O A-20 deveria portar um canhão de 6 libras ou até mesmo um canhão francês de 75 mm montado no chassi, enquanto, nos testes preliminares, utilizou-se a torre de um Matilda II equipada com um canhão britânico de 2 libras. Mas em junho de 1940, após a queda da França, os estrategistas britânicos finalmente aceitaram a dura realidade: a guerra de trincheiras jamais voltaria. O projeto A-20 foi cancelado, não sem antes desperdiçar meses valiosíssimos em uma ideia obsoleta, justamente na hora mais sombria do Reino Unido. Dessas cinzas surgiria um novo projeto, o A-22, que herdaria tanto as falhas quanto as oportunidades de seu antecessor. Aspectos básicos de forma e estrutura foram preservados, mas o resultado foi um tanque radicalmente diferente de tudo que havia nos campos de batalha, e não necessariamente para melhor. Esse protótipo, o A-22, acabaria se transformando no tanque de infantaria Mark IV, mais conhecido pelo sobrenome de quem o inspirou, o Churchill. O primeiro modelo de produção, o Churchill Mark I, saiu da linha de montagem em junho de 1941, apenas um ano após o início do projeto e com testes mínimos. O desenho inicial era estranho. Em sua torre levava um canhão de 2 libras, enquanto na frente do casco montava um obuseiro de 3 polegadas, pensado sobretudo para lançar projéteis de fumaça. Em outubro de 1941, o modelo Mark II substituiu esse obuseiro por uma metralhadora mais útil, embora tenha mantido o pouco efetivo canhão principal de 2 libras. A urgência de produzir em massa revelou uma verdade incômoda. Em tempos de guerra, a pressão política e a necessidade imediata costumavam se impor sobre o bom senso e as boas práticas de engenharia. O resultado foi que o Churchill entrou em serviço repleto de problemas mecânicos, tantos que o próprio comandante do Corpo Real Blindado qualificou como o pior tanque que já produzimos até agora. A má fama não era por acaso. Sua confiabilidade estava destruída por falhas que hoje pareceriam ridículas. A transmissão Merritt-Brown, inovadora na teoria, foi lançada sem quase nenhum teste real. A entrada de ar do motor estava situada justamente no caminho da lama e da sujeira levantadas pelas esteiras. E o motor em si era um improviso experimental, o Bedford Twin Six. Basicamente 2 motores de caminhão de 6 cilindros unidos para formar um bloco de 12 cilindros, que mal entregava 350 cavalos de potência para mover um monstro de mais de 40 toneladas. O resultado foi um veículo desesperadamente lento, com velocidade máxima de apenas 30 km por hora em estrada e muito menos em terreno irregular.
As falhas eram tão frequentes que, no início de 1942, unidades inteiras de Churchills foram declaradas inoperantes devido a constantes defeitos mecânicos. E ainda assim, apesar de tudo, o exército britânico decidiu enviá-lo ao combate. O que viria depois revelaria não apenas seus pontos fracos mais mortais, mas também algumas forças inesperadas que ninguém havia imaginado. No dia 19 de agosto de 1942 chegaria a prova de fogo, a estreia do Churchill na desastrosa Operação Jubilee, o fracassado assalto sobre Dieppe. Naquela manhã cinzenta de agosto de 1942, 29 tanques Churchill do 14º Regimento Blindado Canadense foram desembarcados nas praias de Dieppe. Desde o início, a operação foi um desastre. 2 afundaram ao tentar sair de suas embarcações e desembarque. Dos 27 que tocaram terra, apenas 15 conseguiram avançar alguns metros sobre a praia rochosa. Os demais ficaram presos de imediato. As pedras bloqueavam suas esteiras e sistemas de suspensão, ou simplesmente ficavam encalhados diante dos obstáculos de concreto que os alemães haviam colocado. Nenhum conseguiu atravessar as defesas. Ao final do dia, não restava um único Churchill operacional em Dieppe. Todos foram destruídos ou capturados. Para os alemães, aquilo foi um presente inesperado. Tiveram em mãos vários exemplares intactos, o que lhes permitiu fazer uma análise técnica detalhada. Seu veredito foi claro: um blindado pouco confiável, com armamento insuficiente e diversas vulnerabilidades no projeto da blindagem. No entanto, houve um aspecto que chamou a atenção: a impressionante capacidade de escalada e a resistência da blindagem frontal. No Reino Unido, a análise da catástrofe de Dieppe levou a 2 conclusões vitais. Primeiro, que o Churchill precisava de uma revisão profunda em sua parte mecânica. Segundo, que seriam necessárias versões especializadas para superar obstáculos em futuros desembarques. Ambas as lições seriam fundamentais para as vitórias aliadas que viriam mais adiante. Enquanto ainda se discutia aquele fracasso, o Churchill foi enviado a um cenário completamente diferente. Outubro de 1942, a segunda batalha de El Alamein. Ali foram implantados 6 Churchill Mark III melhorados, agora armados com um canhão de 6 libras. E o que aconteceu surpreendeu a todos. Sob fogo inimigo, os Churchill demonstraram que podiam resistir a impactos diretos de canhões alemães de 50 e 75 mm sem serem perfurados. Alguns receberam múltiplos disparos e continuaram avançando. Esse desempenho inesperado mudou por completo a percepção do tanque. Iniciou-se um programa de melhorias em larga escala. A produção de novos blindados chegou a ser interrompida para concentrar esforços na modernização dos que já haviam sido fabricados. Em fevereiro de 1943, as modificações começaram a dar frutos. No deserto africano, 2 Churchill Mark III protagonizaram um feito que se tornou lendário. Avançaram mais de 1.300 metros sob fogo inimigo, destruíram uma bateria antitanque de 88 mm, subiram uma colina considerada impossível para veículos, e de lá arrasaram 4 canhões adicionais, 2 Panzer III e mais de 20 veículos alemães. Uma façanha impensável meses antes. À medida que a guerra avançava, ficou claro que o Churchill havia encontrado seu cenário ideal: as montanhas da Itália. Ali, sua lentidão deixava de ser um problema e sua capacidade de subir encostas impossíveis o transformava em uma arma decisiva. Os modelos Mark III, Mark V e Mark VI ofereciam diferentes combinações de armamentos, incluindo obuseiros de 95 mm e canhões de 75 mm, que davam flexibilidade contra variados alvos. Mas o que realmente fez a diferença foi sua mobilidade em terreno, onde os alemães acreditavam que tanques não poderiam chegar. Durante a ofensiva contra a linha gótica em 1944, houve Churchills que alcançaram posições tão inacessíveis que só podiam ser reabastecidos com mulas. Ali, a suposta fraqueza de sua baixa velocidade tornava-se irrelevante. Além disso, na Itália mostraram algo surpreendente: podiam operar sem interrupção por até 2 semanas seguidas sem sofrer grandes falhas mecânicas. Para um tanque que havia começado como um amontoado de problemas, era um salto impressionante.
Em 1944, a confiabilidade do Churchill já rivalizava com a do Sherman, mas com a vantagem de uma blindagem mais robusta e melhor desempenho fora de estrada. Isso animou os engenheiros britânicos a transformá-lo em uma espécie de canivete suíço sobre esteiras. Assim nasceram as variantes conhecidas como os funis de roubar. O Churchill se transformou em múltiplas versões adaptadas para tarefas específicas. O Avery, com um morteiro petard 290 mm que disparava projéteis explosivos apelidados de lata de lixo voadora, capazes de destruir bunkers de concreto a curta distância. O Crocodile, armado com um lança-chamas conectado a um reboque blindado cheio de combustível. E outras variantes projetadas para lançar pontes, abrir caminhos em campos minados ou resgatar veículos avariados. O curioso é que, embora fossem úteis, alguns historiadores apontam que essas versões não nasceram da suposta versatilidade do Churchill, mas sim porque em sua função original havia fracassado, e o exército britânico insistiu em encontrar-lhe novos papéis para justificar sua existência. De qualquer forma, essas modificações tiveram um papel essencial no dia D. Nas praias britânicas e canadenses, os Churchills abriram passagem entre obstáculos, destruíram defesas e acompanharam de perto a infantaria, salvando incontáveis vidas. No final de 1944 entrou em serviço o Churchill Mark VII, a versão mais pesada e melhor blindada de todas. Sua blindagem frontal chegava a 152 mm, mais espessa que a do temível Tiger I. No entanto, continuava limitado por seu canhão de 75 mm, claramente inferior ao de 17 libras montado no Sherman Firefly, muito mais adequados para enfrentar os tanques pesados alemães. Ao final da guerra, o Churchill havia passado de ser considerado um fracasso a se tornar um dos tanques britânicos mais produzidos e modificados. Chegou-se até a desenvolver seu sucessor direto, o A-43 Black Prince, que montava o canhão de 17 libras e uma blindagem ainda mais sólida. Mas o Black Prince, embora poderoso, mostrou-se pesado e lento demais para os novos tempos. O futuro já não estava nos tanques de infantaria, mas sim em um conceito revolucionário, o carro de combate principal. E esse caminho levaria à criação do Centurion. O Churchill, com todos os seus defeitos iniciais, deixou uma marca indelével. Para chegar a se tornar um tanque aceitável, teve que custar a vida de muitos de seus tripulantes, que pagaram com sangue as lições que a engenharia e o comando militar aprenderam à força.